Tudo bem? Graça e paz. Olha, nesse vídeo a gente vai falar sobre o engano da serpente. Fique com a gente até o final e você vai ser edificado pela palavra de Deus. 2 Coríntios 11:3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O diabo não está de brincadeira. Ele é perigoso. E muitos crentes estão aí subestimando o poder do mal. Muitos, assim como Eva, têm sido enganados pelo diabo. Estão com suas mentes agora corrompidas. Por isso devemos viver como servos fiéis a Cristo, sempre na dependência dele. Sem a presença do Supremo Pastor, do nosso Senhor Jesus, seremos enganados pelos lobos disfarçados em pele de ovelha. O engano está presente em todas as áreas da sociedade. A palavra serpente, aqui, se refere sem dúvida a Satanás, que era o agente pelo qual Eva foi enganada. O diabo é astuto, se passa até por anjo de luz. Ele usa seus disfarces de várias formas, e ninguém sabe o modo em que ele irá abordá-lo, mas todos podem saber que ele os abordará de alguma maneira. E ele não desiste facilmente. Muitos estão aí caindo nas suas vis tentações. Como ele se disfarça em até anjo de luz, então a gente precisa ficar atento, vigiar e orar. Não pode dar brecha, viu, meu irmão? Ele anda ao derredor. Por isso vale ressaltar a importância da comunhão com Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo, para não sermos levados pelos enganos da serpente. Quando se fala em serpente, sabemos que são ágeis no reino animal. Poucos animais causam tanto medo e fascínio quanto as cobras. E nesse versículo que estamos meditando, o apóstolo Paulo está fazendo um alerta à igreja de Corinto quanto ao falso ensino, o evangelho diferente que eles estavam pregando lá. O objetivo de Paulo é claro, exortando a igreja de Corinto, mas a igreja de hoje também. Não se deixem levar pelo engano. Cuidado com o engano da serpente. Não se aparte da pureza, da simplicidade. Continuem assim, servos fiéis e humildes, obedientes a Cristo. O evangelho que não tem Jesus, o evangelho que não tem cruz, não é verdadeiro. Hoje estão deixando Jesus de lado, dando valor a atrativos. O culto está se transformando num show. Muitos cultos mais parecem com carnaval, festas pagãs, tudo para agradar a carne. Porque se o diabo fosse feio como se vê nos quadros, claro que seria fácil a gente não querer nada com ele. Mas ele se disfarça muito bem, ele usa seus meios e pessoas para trazer engano. Como Eva, não são poucos que são enganados por ele. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado, muito cuidado, hein? Com a astúcia de Satanás. Muitos dentro das igrejas são usados por ele. Por isso vemos o crescimento da apostasia, as falsas doutrinas, sendo entendidos por muitos como se fosse algo bom, mas não é. Quantos sendo enganados, com suas mentes corrompidas, já não sabem mais discernir o certo do errado, o bem do mal. O diabo é habilidoso. Eu não quero aqui superestimar o nosso inimigo, até porque Deus é muito mais que ele, e Deus pode destruí-lo, claro. Mas eu quero afirmar que sem Deus o homem é facilmente levado pelo engano do diabo. Olha a necessidade que o homem tem de Deus. Somos ovelhas e bem sabemos que a ovelha ela precisa de cuidados. Sem um pastor, as ovelhas são consumidas pelo lobo devorador. A astúcia de Satanás consiste em assumir uma forma atraente, uma maneira fascinante, uma maneira adequada ao encanto. E há muitas formas de sermos seduzidos devido à nossa natureza. Então a gente pode ser facilmente levados pelos enganos. As coisas fascinantes deste mundo caído estão trocando a verdade pela mentira. Parece mais fácil, né? Viver mentindo, ser falso. Parece que enganar seja algo bom, mas a gente sabe onde isso vai dar. Quando Eva caiu nas artimanhas da serpente, sendo enganada, a gente sabe o quão trágico foi para Adão e Eva e toda a humanidade. E por isso mesmo que Paulo tem receio. E Paulo sabe que o inimigo é mentiroso, ágil em trazer o engano. O diabo não brinca.
Por isso se faz necessário a verdade de Cristo estar em nós, zelar pela sã doutrina e nunca abrir mão das verdades das Escrituras. Isso é importantíssimo. As coisas do mundo podem sim corromper as nossas mentes. A mente é corrompida quando a alma está cheia de planos, propósitos e desejos profanos. Podemos estar até falando de Deus, mas talvez com propósitos errados. E só Deus sabe realmente o que se passa dentro de cada um de nós. E Deus sabe qual é a motivação por trás das nossas ações. Então, quando alguém começa a distorcer a verdade, pode saber que as motivações dessa pessoa não são nada boas. O engano está presente, mais do que possamos imaginar, dentro das igrejas. Os falsos apóstolos, falsos pastores, os falsos crentes, cheios de más intenções, e esses jamais falarão a verdade, porque são filhos das trevas, filhos da desobediência. Então a gente não pode confiar em nós mesmos, achando que é fácil se livrar do engano, porque sem a presença de Deus, na minha vida, na sua vida, seremos presas fáceis nas mãos desses lobos, dessa raça de víboras. Quem nos capacita é Deus através do Espírito Santo, e a força vem do Senhor. E aquele que verdadeiramente tem Cristo, ele vai suportar a verdade, ele vai andar na verdade, seguir com fé, confiando em Cristo, crendo no Senhor e vivendo em obediência. Sabemos que não é fácil andar na verdade. Cristo é a verdade e essa verdade precisa estar em mim. A maioria das pessoas não gosta da verdade, preferem viver na mentira, na lama do pecado. Andar na verdade é tomar a cruz e seguir Jesus, abrir mão de muitas coisas, ser verdadeiro, seguir a Cristo, andar na contramão do mundo, desse sistema falido, onde o engano prevalece. Bom, hoje vemos uma mistura de filosofia e pelas opiniões do mundo, há um grande perigo de que nossas mentes se afastem do domínio das verdades que Cristo nos ensina. Então preste atenção ao seu redor. Você verá cada um dizer e estar com a verdade. Claro que isso é estranho, porque a verdade está com Cristo, né? Sendo Ele, somente Ele, a verdade. Esse mundo está cheio de engano, até porque esse mundo jaz no maligno. E cada um tem o seu ponto de vista, tudo é relativo. Então, é melhor seguir a verdade com Cristo, andar com Ele, de acordo com a palavra de Deus, se enchendo do Espírito Santo, para que a gente não seja levado pelas mentiras do diabo. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que Deus nos livre dos enganos desse mundo que está mergulhado no pecado. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você e até a próxima, se Deus quiser.